uma questão de muita dúvida em relação ao tema do projeto, né? Apesar de já ter caminhado, acho que todo o meu percurso dentro do jornalismo, né, dentro dessa formação de jornalismo, já tinha me levado para essa escolha, né? Então, no meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a estagiar numa organização de direitos humanos, né, chamada IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. E eu me aproximei do jornalismo justamente pela posição, pela é, possibilidade de atuar dentro dialogar, né, com a área de direitos humanos. Então, até mais do que uma vontade de trabalhar em redação, eu tinha uma vontade de estar próximo dessa seara, né? Então, eu comecei a estagiar no IDDD e já tinha uma certa curiosidade, né, pela discussão que eles faziam ali, né? O IDDD tem essa premissa de trabalhar em cima dessa máxima de que todas as pessoas têm direito têm direito a um processo justo, né? De democratizar o acesso à justiça. E logo nos primeiros meses eu participei de um projeto chamado Mães Livres, né? Ele ganhou esse nome ao longo do tempo. E o objetivo era oferecer assistência jurídica para mulheres, né, para gestantes e mães com filhos de até 12 anos incompletos, porque agora, por lei, mas também na época, por conta do habeas corpus coletivo, que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, elas teriam direito a responder ao processo em liberdade, né, as mulheres presas provisoriamente e que não tivessem cometido crimes contra a vida e algumas outras regras, né, outras limitações. Então, nesse projeto foi a primeira vez que eu pisei dentro de um presídio, né, dentro de uma penitenciária, que foi a penitenciária feminina de Pirajuí. E foi assim, um dia antes de acabar o projeto, foi a equipe de comunicação, que era eu, e a Laura, que era minha coordenadora, e o marido dela, que tem uma produtora, e a gente teve todo o acesso de percorrer, né, os corredores da penitenciária, porque a diretora também, ela compartilhava muito do que o projeto prometia, então não tinha muito limite. E acho que esse primeiro contato, obviamente, gerou muito impacto, né? Acho que só pelo fato de você estar numa prisão e você viver toda aquela dinâmica, não tem como você não se sensibilizar de alguma maneira, né? Mesmo que, assim, você seja uma pessoa completamente avessa aos direitos humanos, carrega a bandeira de bandido bom, bandido morto, não tem como. E, e toda a experiência, né, com o projeto Mães Livres, que no fim terminou com um documentário disponível no YouTube, a gente fazendo propaganda, tudo isso acho que foi meio que servindo muito para formar a minha sensibilidade dentro do jornalismo, eu acho. E aí no ano retrasado, em 2019, um pouco antes da pandemia, a gente teve uma disciplina de projetos, né? De como criar projetos, só que um pouco dessa história no memorial, o que mais a gente discutiu foi o que a gente queria discutir, né? De como você localiza uma pauta, de como que você define qual que é, o que é, como que você combina essas duas coisas, né? Tanto o interesse em determinada discussão, quanto com essa lapidação, né, de uma pauta. E eram duas coisas que eu não tinha, porque até então eu nunca tinha trabalhado em redação e eu não tinha um interesse muito específico. Eu achava que seria meio truqueiro da minha parte fazer algo que já tivesse, com a qual eu já tivesse uma discussão, que eu já tivesse feito, né? Mas aí eu tive uma conversa com a professora dessa disciplina, né, a Raquel, e ela pediu para eu simplesmente falar um pouco da minha trajetória. Eu contei, né, assim, a minha vida sempre foi trabalhar, mais trabalhar do que ter uma vida pessoal, né, uma vida afetiva, qualquer outra coisa. Então, quando ela me perguntou quem eu era, eu falei o que eu fazia. E ela ficou muito interessada nessa questão das mulheres encarceradas. Ela falou, acho que esse é o seu tema. E eu falei para ela, não tenho vontade de falar sobre isso, porque eu acho que a gente passou um ano tão intenso discutindo essa questão que, assim, eu não tenho mais vontade, eu não sei, não vejo muito como me colocar nesse lugar, porque eu acho que para fazer um debate sério eu teria que voltar para uma penitenciária, eu acho que eu teria que conviver com essas mulheres para entender um pouquinho mais a realidade e, enfim, eu achei que eu não estava muito preparado para isso. Aí veio a pandemia, mudou todos os planos
E eu comecei com outra orientação, né, em 2021. Eu não sabia o que que eu ia fazer. Eu achava que eu deveria fazer alguma coisa relacionada com a pandemia, porque, assim, pelo menos em 2020, a realidade é que todos os segundos, né, enquanto a gente estava acordado, a gente pensava na pandemia, a gente pensava no que estava acontecendo, na quantidade de pessoas que estavam morrendo. Então, eu não via muito sentido não falar sobre isso, né? E então me foi sugerido falar sobre o luto, né? E eu acabei acatando essa ideia, achei que poderia ser um bom caminho, mas no meio do percurso eu próprio, assim, eu sofri meu primeiro luto de pandemia, eu vi que não era isso, e que eu também não estava disposto a falar e que eu não queria colocar outras pessoas para falarem sobre isso no momento que, dentro desse momento de turbilhão, né? E o tema apareceu quando eu já estava comecei estágio na Marie Claire, e eu estava fazendo uma matéria sobre pobreza menstrual, mas em casos de mulheres que vivem em situações de extrema vulnerabilidade. Então, a gente estava falando sobre mulheres que estavam encarceradas e como que era a questão da distribuição dos kits de higiene lá dentro, que basicamente não existe, né? Elas recebem uma vez quando chegam e talvez nunca mais, né? Dependendo da penitenciária. E nessa matéria eu acabei conhecendo a Jessie, que é uma das personagens do livro. E a Jessie, ela é jovem, ela tem, se não me engano, eu tô esquecendo tudo, mas ela tá com 27 anos e ela foi presa recentemente, ela saiu há pouco tempo, né? Ela ainda está cumprindo a condenação dela, mas está cumprindo em regime domiciliar. E a gente conversou sobre a questão da pobreza menstrual, dos kits de higiene, mas ela falou, eu quero muito contar minha história. É, e, assim, eu não via muito como porque, assim, a gente não tem muito espaço para propor todas as pautas que a gente quer, né? Então, eu falava, sim, a gente vai conversar, tipo, eu ficava prometendo, mas ao mesmo tempo desviando, né? E todo dia ela me mandava mensagem pro WhatsApp, falando que queria conversar, tudo mais. Até que não teve muito como fugir. Aí a gente acabou conversando e acho que nessa conversa o que me chamou muito a atenção foi que uma das primeiras coisas que ela trouxe foi esse fator da multa penal, que acho que poucas pessoas têm conhecimento. Já tinha ouvido falar sobre isso no IDDD, mas sem muita profundidade. O IDDD está começando um projeto que trata justamente disso, mas eu fiquei muito impactado quando eu escutei pela primeira vez sobre o que era multa penal, porque eu achei que, assim, eu acho que eu tinha uma visão um pouco, mais uma vez, superficial sobre o que era a vida depois da prisão, né? O que significava a vida para mulheres, principalmente as mulheres condenadas por tráfico de droga, o que era a vida depois, no momento que elas saíam. E foi aí que a multa penal, né? Acho que tem muitas pessoas que talvez nunca tenham escutado, é uma pena que ela é atrelada ao tempo de condenação, ela pode vir atrelada, ela, ela acontece principalmente em casos de condenações de roubo e de tráfico de drogas. Tem alguns crimes que a pessoa não recebe nessa multa, e elas podem ser podem alcançar valores altíssimos, né? No caso da GC é R$ 27.000, é um valor que ela não sabe quando na vida dela ela vai conseguir pagar. E aí o que acontece? Ela não paga, ela tem os direitos civis, alguns direitos civis e políticos suspensos, ela não pode votar, ela não pode ter o CNPJ, ela não pode, enfim, ela não pode solicitar, agora não tem mais Bolsa Família, né? Mas ela não poderia solicitar o Bolsa Família, enfim, uma série de exclusão de direitos, né? Então, no momento que ela está num período de ressocialização, né? Então, simplesmente ela é impedida de todos esses direitos, né? Como se o Estado pensasse nessa pessoa e falasse, ok, agora a sua vida, é, agora você enquanto cidadã, sua vida acabou, né? Você morreu. Então me veio, né, esse interesse de saber um pouco o que é que acontecia no momento que essas pessoas saíam da prisão, né? De quais eram as buscas, né? Quais eram as condições de vida, né? Quais eram os preconceitos que elas tinham que lidar. E assim foi, né? Então, eu tive muito apoio da Associação Amparar, né? Que oferece apoio para familiares e amigos de pessoas presas. E isso é uma rede, né? Então, você vai conversando com as pessoas, elas vão falando, eu conheço uma outra pessoa que saiu recentemente e tudo mais. Então, essas 4 mulheres não se conheciam, enfim, né, para falar sobre o projeto. O projeto é um livro, são perfis, 4 perfis de mulheres egressas do sistema carcerário, né? Uma delas é a Gessi, e as outras mulheres foram indicadas
por outras pessoas da Associação Amparar. Assim, a minha primeira vontade era falar tentar a maior diversidade, né? Então, não falar só com pessoas do eixo Rio-São Paulo e também ter uma diversidade de idade, né? Acho que e de tipos penais. É, enfim, eu acabei não conseguindo tudo isso que eu queria, né? As duas das mulheres são de São Paulo, uma de Pernambuco e outra do Amazonas. Então, mas pelo menos teve uma variação de idades. Só que uma outra coisa que era muito importante para mim é que essas 4 mulheres elas estivessem com vontade, elas tivessem o desejo de falar, porque eu falei com outras mulheres além delas e assim parecia um pouco algo quase que como se eu estivesse instrumentalizando. Eu não queria entrar nesse lugar, eu queria que a primeira vontade viesse delas, né? Que elas tivessem muita vontade de expor e tendo muito claro de que o projeto era vinculado a uma universidade que assim não ia ter um alcance muito grande, ia ser reduzido, então poderia não ajudar da maneira como não como elas precisam, né? Como elas gostariam, então de não gerar uma expectativa além daquilo que eu poderia prometer. Mas elas estavam entusiasmadas e assim tiveram toda a disposição do mundo de conversar comigo. Acho que foram foi 1 mês e meio de correria, assim, conversando com elas quase todos os dias. Fiz conversas muito longas, por vídeo, por telefone, mas ao mesmo tempo foram muito conversas diárias por WhatsApp, enfim, coisas que eu precisava confirmar. E aí eu conheci a Gessi, a Roberta, que na verdade não é a Roberta, né, é um nome fictício por conta de coisas que ela fala, né, da exposição que ela traz, a Fernanda e a Dona Marta. Então, eu acho que o que fica muito claro nesse percurso, nessas histórias, é que existe uma constante, né? Uma vontade constante de que, sim, de deixar de ser egressa do sistema carcerário, né? De não ser vista como egressa do sistema carcerário, de não ser obrigada a falar sobre a experiência do sistema carcerário, que é até uma contradição, né? Porque a gente conversou justamente sobre isso. Mas é uma outra ideia de libertação, né? Que vem acompanhada de todas as outras restrições que elas vivem no dia a dia, né? Outras questões burocráticas, como toda essa problemática que é aplicada com a multa penal, que nem todas elas tinham, né? É, todas elas foram presas por tráfico de drogas, então acho que isso também é bem emblemático, né? E algumas foram presas mais de uma vez, mas todas elas têm uma história de muita violência desde o começo. Isso também foi uma coisa muito, assim, intrigante, né? Porque desde o começo alguém estava errando, parecia que alguém estava errando com elas, né? Se não fosse o Estado, era a família. A família era o parceiro, né? Então, são histórias de muita violência desde o início, de muita pobreza também, de muita falta. E uma outra coisa que, assim, todo mundo que estuda o tema, né, sistema carcerário, a justiça criminal e com esse recorte de gênero, sempre subfala que quando se lida com o encarceramento feminino, um aspecto que é gritante é o quanto esse desejo de cuidar pela família, de prover pela família, né, acaba sendo um elemento central, né, da entrada delas no tráfico de drogas. E isso, de fato, acontecia. Acho que com exceção da Fernanda, que, assim, tem muitas coisas que eu não consegui apurar, né, para saber o quanto era verdade. Por isso que em determinado momento eu trago como memórias, mas a Fernanda tem uma história que é até conhecida, ela já saiu algumas vezes na imprensa e ela bom, ela é uma mulher trans e ela, assim, ela se viu na obrigação, ela foi empurrada para a prostituição, né, desde cedo. E ela teve um problema com a polícia e ela conta que foi um flagrante forjado, né? A polícia foi cobrar uma propina, ela se recusou e ela impediu que as outras meninas pagassem também, porque ela não via aquilo como uma situação certa, e então ela começou a ser perseguida pela polícia e foi presa. E lá na prisão ela contraiu HIV, é, enfim, foi violentada, passou por uma série de violências, e quando ela saiu, ela virou uma ativista de direitos humanos e passou a advogar pelo direito das pessoas LGBTQIA+, que vivem com HIV. E hoje assim, a vida dela ela tá completamente escondida, né? Ela vive meio que exilada dentro do país. Ela
conta com proteção do Programa de Direitos, Proteção de Direitos Humanos, de Defensores de Direitos Humanos, né, do Ministério da Damares, mas, assim, vive escondida, já sofreu vários atentados de morte, então, assim, ainda é uma situação de não liberdade depois da prisão, né, e a prisão foi o estouro para que tudo, quer dizer, não tudo, né, porque já tinha muitas coisas complicadas, mas para que a vida fosse ainda mais difícil. E a dona Marta também, né, que cresceu em Manaus, e, assim, ela sofria com um ambiente que era muito machista, né, dentro da casa dela, muito opressor. Então ela sofria violência física do pai, então ela precisou sair de casa e ela foi para casa de uma outra tia, só que essa tia não era tia consanguínea, e ela meio que começou a prostituir a dona Marta, né? Então a vida dela também, assim, virou do avesso nesse momento. Então, assim, tudo isso me chamava muito a atenção, que era a história de muito, assim, são muitas vidas dentro de uma vida, né? No caso, muitas vidas dentro dessas 4 vidas. Especialmente da dona Marta, que, assim, cada relato que ela trazia, ela falava, já te contei sobre isso que aconteceu. E, assim, ela foi... A parte da vida dela, a parte da vida adulta dela, ela foi para o garimpo, né? Onde ela foi obrigada a se prostituir, ela vivia quase em cativeiro, e depois de muito tempo que ela casou dentro do garimpo, ela conseguiu sair, e nesse momento que ela foi presa, né? Quando ela começa a sair, ganha uma outra liberdade e começa a traficar. Só que mesmo com toda a violência que ela sofreu dentro do garimpo, de assim, todas as monstruosidades que ocorreram lá, ainda assim, o que mais marcou para ela foi o momento que ela foi presa, que, assim, foi um período muito curto, mas foi um momento definidor para que, sei lá, que ela buscasse uma outra, uma outra saída, né, na vida dela. Então, acho que são essas histórias, né? Histórias de muita violência, histórias de pessoas que ainda carregam uma culpa muito grande, né, sobre o que aconteceu com elas, e, e ao mesmo tempo muita revolta. Então, acho que basicamente é isso, né, professora? Eu fico com medo de começar a falar, porque eu fico empolgado, porque faz tempo que ninguém sobre o projeto, falei só com o senhor. Então, acho que é melhor eu ficar quieto e só responder. Acho que tá mudo, professor. Eu quero Tá mudo, dizer que professor. você, agora no diálogo com os integrantes da banca, certamente você vai retomar outras questões que vão permitir você retornar ao texto. Tudo bom, Humberto? Vou passar a palavra, então, para Maria Tereza. Maria Tereza, Ótimo. fica à vontade, eu quero agradecer a tua presença, a sua disposição de participar da banca do Humberto e prestigiar aqui a nossa atividade na PUC, tá bom? Fica à Com vontade. certeza. Muito obrigada, Imagina. professor. Obrigado, Humberto, pelo convite. Eu estou saindo de uma gripe, gente, então minha voz está meio prejudicada, mas vamos lá. Não era Covid, eu achei na segunda, antes que era Covid, mas não é, ainda bem. Bom, eu sempre costumo falar que eu gosto muito de estar nessas oportunidades em bancas, porque, primeiro, que eu me recordo de quando eu passei por isso, né? Há muitos anos já, porque eu já estou formada há muitos anos. E eu acho que o ambiente acadêmico é um ambiente de experimentação, que é tão importante para que a gente enfrente o que os desafios e a carreira profissional vai nos impor, né, com o passar dos anos. Então, eu sempre acho que oxigena e é muito legal. Bom, sobre o livro, primeiro eu quero te parabenizar, Humberto. Você sabe, inclusive, porque a gente se conheceu dessa maneira, eu cobri sistema prisional há muitos anos. Hoje em dia eu estou trabalhando no Quebrando Tabu, virei editora-chefe lá e tenho lidado com outros temas tão importantes quanto, mas de vez em quando a galera me puxa para fazer uma coisa ou outra. Vou fazer meu merchan também, Humberto. Em breve, semana que vem, vai lançar um projeto gigante de podcast de prisões injustas que eu fiz. Então, fiquem ligados pela Ponte Jornalismo. Mas, então, eu acho que é muito importante falar sobre cárcere, é muito importante, porque eu acho que o cárcere ele é a expressão maior da violação do Estado.
do Estado de Direito e de outras violações que vão acontecendo. E ela é a maior por quê? Vocês podem me perguntar, né? Tá se perguntando, e a violência policial? Sim, a violência policial está inserida no cárcere, porque a pessoa que vai para o cárcere, ela também já passou pela violência policial. E o que me choca sempre, nas reportagens que eu já fiz ao longo da vida, e sempre que eu me debruço nesse tema e com o livro do Humberto, é ver exatamente isso. Primeiro, que é a continuidade da penalização, mesmo depois de cumprida a pena, que eu acho que é o cerne do que o Humberto nos traz aí com essas histórias dessas 4 mulheres, bastante corajosas aí, que abriram uma parte da vida para você. E gostei muito, eu não me lembro agora se foi no memorial ou no livro, quando você fala, eu acho importante marcar isso, que a vida dessas mulheres é marcada por ausências. O Estado falhou com elas, e é por isso também que elas são um produto do meio, né? Usando uma expressão bem behaviorista, eu não me formei em psicologia, mas quase, né? Estive na universidade durante 3 anos, então, usando uma expressão bem behaviorista, elas são mesmo produto do meio, de ausências, né? De uma série de ausências. Do cárcere feminino, aí agora eu já vou entrar, né, nos meus pontos positivos e negativos, eu acho que é um grande acerto, porque a mulher, quando vai para a prisão, a mulher já sofre uma série de violências na sociedade por causa do patriarcado, do machismo estrutural, tudo isso que a gente sabe, e todas, homens e mulheres, passam por um processo de desumanização no cárcere. Mas a mulher passa por um outro processo, que é o do abandono, da solidão, da perda de vínculo e de você, né, não conseguir, e isso acaba pesando muito quando ela sai, né, para se reinserir. Então, a solidão do cárcere da mulher, ela é importante de ser falada, e por isso que eu acho que, e é bastante invisibilizado esse tema, porque geralmente, principalmente na mídia tradicional, a gente vê muito falar de sistema prisional quando tem rebelião, ou quando tem PCC, ou quando o Marcola vai ser transferido para a penitenciária de Brasília, enfim. E esquece-se um pouco de trazer essa humanização. Bom, eu agora separei, então esse em linhas gerais é o que eu achei do seu trabalho. Muito corajoso, iniciativa boa, e um grande acerto na escolha. Se você tivesse feito sobre Covid, tudo bem, mas eu acho que você foi corajoso nessa escolha e tem a ver com a sua trajetória, isso é o mais importante nesse momento. Como eu sou formada pedagogicamente na comunicação não violenta, eu vou começar com os pontos positivos e depois eu vou para os pontos negativos, tá bom? Que é assim, pelo menos, que eu sempre fiz. Vamos lá. Bom, pontos positivos, Humberto. Eu acho que a introdução do livro ela é muito assertiva e muito cheia de informação. Tem uma pesquisa ali, tem ótimos números, uma contextualização, e que eu acho que mostra de cara que você tem domínio daquele assunto, você sabe a que está vindo, você explica para o leitor por que você fez essas escolhas, né? E eu acho que isso é importante nesse caso. A outra coisa aqui, as fontes referenciadas. Então, quando você traz a Dina, que é abolicionista, é advogada negra, é muito importante. A defensora tem falas muito boas também. E a psicóloga também eu gostei bastante, não conhecia. E gostei bastante dessas escolhas, porque você já começa a trazer uma análise e uma humanização desses processos, dessas histórias que vão vir. Acho muito acertado, e agora na sua apresentação você falou que antes pensou em diversificar tipo penal. Se você fosse fazer uma amostragem maior, eu acho que valeria. Mas como você escolhe 4 histórias, eu acho que você acerta quando você mexe no tráfico de drogas, porque é o que mais encarcera as mulheres. Então, é um acerto, porque se a gente está falando de um padrão, então, na minha visão, é um ponto positivo, um acerto. Vamos lá.
quando você descreve a dona Marta e a Roberta, logo no começo do texto, o jeito que elas são, isso é bom. Porque um livro, ele não tem cheiro. E quando você traz isso, ele tem cheiro, ele tem voz, ele tem... Então, eu acho que é um acerto nesses dois perfis que aparece mais especificamente. E eu imagino, depois você pode até responder, que a Roberta, o fato de você não poder identificá-la, facilitou em alguma coisa a sua mente para que você abusasse da descrição. E foi uma pena, porque faltou em outros lugares, entendeu? Mas a gente já vai falar sobre isso, que é outra parte. Mas eu tenho essa sugestão, eu imagino, né, que tenha sido isso. Quando você pega e fala assim, putz, a Roberta é um personagem fictício, não, mas é uma pessoa que eu não posso identificar. Então, você traz mais esses elementos de como ela fala, do jeito dela, enfim. Isso é bom. Quando você se coloca no texto, e de novo eu acho que você se coloca muito no texto da Roberta, é muito bom também, porque eu entendi que você se propôs a trazer esses relatos e abusar da terceira pessoa, e tudo bem, é uma escolha. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não se distanciar, né? Para não ficar uma coisa meio brechtiana, porque senão acho que a gente perde emoção, tá? E aí, com isso, eu já vou para os pontos, não digo negativos, eu acho que são pontos a melhorar, ou pontos a gente pensar. Eu trago como isso, né? Como reflexão, porque não é ponto negativo. Na Gessi, especificamente, e aí isso apareceu um pouco depois na Fernanda, eu descrevi desse jeito, eu senti uma ansiedade no texto de você entregar tudo no primeiro parágrafo, no primeiro e no segundo parágrafo. Então, assim, eu não queria saber, eu acho legal o fato de você ter chamado a atenção para os 27 mil reais, eu não teria começado a história desse jeito, eu não teria. Mas, assim, aí é uma questão de edição, é uma escolha, mas tudo bem, você escolheu, porque isso te chamou a atenção. Só que você entrega tudo no primeiro e no segundo parágrafo. Então, você já conta para a gente que ela está terminando de cumprir a pena em liberdade, que ela tem os 3 filhos, tipo, no papapá. Então, por isso que eu usei a palavra ansiedade. Então, falta, que nem eu fiquei me perguntando, eu falei assim, por que essa baiana veio para São Paulo? O que aconteceu na vida dela para ela vir? Né? Por que a gente não recupera um pouquinho desse começo de história dela e deixa para o final? Conta lá no final, segura o leitor, segura a emoção, para a gente descobrir no final que, na verdade, ela está ainda cumprindo pena. Isso aconteceu de entregar a situação, aconteceu um pouco na Fernanda também. Eu senti um pouquinho de ansiedade, tá? Eu acho que faltou você explorar, eu imagino que tenha sido uma opção, mas eu digo que você não deveria ter medo. Quando ela fala em suicídio, o suicídio é um problema seríssimo nos presídios, porque os presídios, o sistema prisional é uma caixa preta, você sabe muito bem disso, porque você trabalhou com isso. O sistema de segurança pública, os sistemas, os responsáveis escondem dados, maqueiam, enfim, e sempre é um tema muito delicado. Existe um tabu de que a gente não pode falar de suicídio. Isso é uma bobagem. A questão é como a gente vai falar de suicídio. Então, eu acho que era uma boa oportunidade para explorar um pouco mais a questão da doença mental dessas mulheres, entendeu? Eu acho que ficou muito na superfície. Eu fiquei com vontade de saber mais da Gessi, né? De como o que ela presenciou impactou na vida dela, porque eu tenho certeza que impactou, né? A expressão da sexualidade, em 3 relatos, aparecem relações homossexuais delas. Só que elas tinham anteriormente expressado a sexualidade na heteronormatividade, na heterossexualidade.
Esse também é um outro tabu muito importante, que é o seguinte: a solidão e o abandono da mulher no cárcere às vezes faz com que ela tenha transitoriedades de expressões de afeto homossexuais. E isso não é rotular, mas é explicar. E eu senti falta disso. Quando você menciona, que agora eu já confundi as personagens, mas que uma delas, a dona Marta chegou a se relacionar com mulher e depois com homem, mas teve uma que saiu da prisão e tá com uma mulher. Tipo, explorar que fosse numa aspas, né? Eu senti, por exemplo, falando de aspas, seria esse outro ponto reflexivo, que você trouxe mais a voz nas aspas na Dona Marta e na Fernanda e que faltou na Gessi, e eu senti falta. Ainda que você se colocasse não tem problema, as coisas podem andar juntas, né? Eu acho que faltou, então, explorar um pouquinho mais. Senti falta, você falou agora, e eu ia brincar com você, eu ia te interromper a hora que você estava apresentando e falar assim, por que você não escreveu isso no livro? A marcação da violência doméstica na vida delas. Quando a dona Marta vê a mãe apanhando, depois ela apanha, depois ela casa de novo e apanha, isso não pode estar solto no texto. Isso tem que estar muito marcado. Dizer, gente, eu estou contando para vocês que a única forma de afeto que ela aprendeu foi apanhar. Porque ela apanhava, então ela apanhou de novo, e ela apanhou de novo e talvez vai apanhar. Então, eu acho que, né, Pets. E aí, eu esqueci de falar um negócio do ponto positivo. Aí, eu só vou voltar para daí já encerrar minha fala, que é importante. Gosto muito da escolha da Fernanda, personagem LGBT, porque é também um tema invisibilizado. É um corpo transgênero jogado na penitenciária, porque o sistema binário e heteronormativo do sistema prisional não prevê a proteção desses corpos. Então, eu só queria dizer que esse também é um acerto, a escolha dela. E, por fim, eu queria te fazer uma provocação para já entregar para você. Eu entendo que a gente tem paixão por livro físico, mas eu queria entender por que você fez essa opção. Eu teria apresentado esse trabalho num tab, num livro virtual, e inclusive teria explorado pequenas pílulas de áudios dessas mulheres, entendeu? Então, do tipo, tô contando a história aqui, confira um trecho do relato quando a dona Marta contou quando ela foi estuprada, sei lá, sabe? Lá na prostituição do garimpo. Eu acho que ficaria mais saboroso. E daí eu só queria entender essa escolha. Se foi para ter o seu primeiro livro, é legítimo total, mas pensar isso. E se você ainda tiver esse material, sugiro, inclusive, que faça um trabalho de divulgação nesse sentido. É isso, gente. Acho que eu encerrei. Obrigado, Maria Tereza. Muito bom. Obrigado mesmo. Humberto, quanta coisa boa para você explorar aí, tá vendo? Legal. Fica à Não, mas eu vontade. juro que eu vou ser bem econômico. Hoje eu vi um meme que acho que me preparou um pouco pro ambiente de hoje, desculpa. Que era, como é que é? Eu aceito críticas construtivas, mas não sem dar uma choradinha, alguma coisa assim. Não, tô brincando. Eu super agradeço pelos comentários. Acho que tem muita coisa, muitos pontos bem acertados no que você trouxe. Acho que principalmente no ponto da Roberta, que na verdade foi o perfil que mais me trouxe ansiedade. Então, acho que foi o perfil que eu mais tive que voltar. Acho que até eu falei sobre as pessoas que estão aqui, né? O Thiago, que também foi meu coordenador no IDDD, eu pedi para ele olhar também, né? Ele falou que parecia que tinha uma ansiedade no começo, né? E de fato tinha, porque me parecia uma história muito confusa, com dados, números, coisas assim que no começo, que conforme eu escutava, não correspondiam mais com as primeiras vezes que eu escutei. Então, acabou sendo um perfil que me cansou um pouco mais. Mas justamente por isso, talvez eu me forcei a voltar mais nele. Porque eu senti que eu não estava dando tanta atenção, né? Que eu não estava criando uma relação de comprometimento mesmo com aquele perfil. Então, acho que eu voltei mais nele. E acho que, sem dúvida, isso de
mudar o nome, né? Mudar todos os nomes daquela história, isso também eu não pensei, né, naquele momento, não tinha isso muito claro, mas acho que isso, sem dúvida, abriu algumas portas, né, na construção. E a história da Jessie, da Fernanda, foram as primeiras que eu escutei. E acho que foram histórias tão marcantes, justamente por terem sido as primeiras, que elas estavam, assim, na minha cabeça. Então, quando eu fui para o texto, foi de uma vez só. Então, quer dizer, né, eu voltei várias vezes, mas era algo tão impactante. E aí, conforme eu fui escutando, acho que foi vindo um cansaço, sabe? Claro que é sempre muito importante, é sempre muito impactante, é sofrido, né? Acompanhar todas as histórias, mas ao mesmo tempo tem todo esse processo meio manual, né, do jornalismo, né, de você depois ter que parar, transcrever tudo. Então, acho que isso tudo, eu não sei, eu acho que eu não estava muito preparado logo que eu comecei para o que viria. E acho que sobre essa questão do impresso, também, eu gosto muito do impresso. Eu acho que, de fato, eu tinha muita vontade de ter um livro meu, sabe? Tinha uma coisa meio da vaidade. Mas acho que também essa experiência da Marie Claire trouxe um pouco isso. Acho que reforçou porque tem a revista impressa ainda, né? Ainda valorizam muito. Acho que acabei sendo um pouco afetado por isso. Mas, mas assim, eu não vejo como um projeto encerrado, não vejo como um projeto finalizado. Acho que tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, retomar. Por exemplo, eu não tive a oportunidade de conviver com essas mulheres. Eu gostaria, assim, então, que moram em São Paulo, de, assim, passar um dia com elas, de estar ali do lado. Acho que isso teria sido fundamental, mas, assim, naquele momento da pandemia, isso não foi muito possível e me deixou um pouco frustrado. Mas trabalhar com as vozes, trabalhar com outros materiais, né, multimídia, isso ainda é uma vontade, né? Eu tenho todos esses áudios, todos esses materiais que eu quero aproveitar e quero fazer alguma coisa com eles, mas, assim, quero construir também mais em parceria, sabe, com elas, de entender o que é que faz sentido ainda, o que não faz. Acho que é isso. Não sei se eu respondi tudo. Queria que você falasse só da sexualidade, de por que você acabou não explorando isso, e do suicídio. Acho que o suicídio. Eu lembro que no primeiro ano de jornalismo, foi em 2017, foi quando lançaram aquela série, né, da Netflix, 13 Razões, não lembro o nome. Mas veio todo um debate acompanhado, né, de como que o jornalismo deve tratar do suicídio. Eu acho que esse momento, né, tudo que veio, todo o conteúdo que veio, meio que me engessou um pouco para tratar desse assunto, porque acho que é exatamente isso que você falou, né? É muito essa ideia de que a gente não pode falar sobre o suicídio, porque de alguma maneira a gente está contribuindo, né, prejudicando, né, toda uma luta pela saúde mental e de alguma forma a gente está reforçando ou agravando a situação de muitas pessoas que já estão num momento muito vulnerável, né? Então acho que existia naquele momento eu não sabia muito como tratar, acho que eu também pensei que eu não deveria me aprofundar muito naquilo, justamente para não criar essa situação. Acho que até escutar isso de você é muito libertador, né? Escutar isso, porque eu sinto que muitos jornalistas não sabem como tratar. Até mesmo na Marie Claire a gente nunca discute isso. E agora sobre a sexualidade, eu acho que, assim, eu sou LGBTQIA+, também, né? Eu acho que tem uma vontade meio que constante, né? De tentar naturalizar as questões, né? De não ter que ficar explicando muito sobre elas, né? Tratar como algo cada vez mais não natural, porque isso, assim, né? Não entra nesse lugar, nesses termos, mas de como algo parte da natureza humana, né? Então, acho que durante muito tempo eu tentei tornar isso como algo ali, assim, né? Comum. E eu acho que talvez eu tenha trazido isso para o texto, sabe? Eu acho que eu acabei não pensando muito porque é parte da minha realidade também, e também é algo que eu coloquei dentro do meu modo de fazer jornalismo, né? Mas eu acho que é bom, é muito bom escutar isso, né? Essa provocação, porque é algo que eu acho que realmente precisa ser pensado, né? Acho que eu não posso chegar nos lugares achando que todo mundo né, tem essa mesma bagagem, né? Tem essa mesma vivência. Então, acho que, de fato, é um ponto que a gente tem que sempre ter mais atenção. Certo. Estou satisfeita. Obrigado. Muito bom. Professora Ana Feldman, fique à vontade.
Professora, está tão embebida pelo diálogo entre a Maria Tereza e o Humberto, está tão eu tô, envolvida, assim, gostoso eu ver, fico observar. super envolvida, É, eu muito bacana. adoro, Dá para perceber, Ana, viu? Você transpira isso. sério? Não é? Claro. Que bom, eu achei muito boa a fala da Maria Tereza, fico muito honrada aqui em participar da banca, enfim, especialista na área, né? Eu acho que todos nós aprendemos e, claro, com certeza também fico dentro daquela crueldade de ser a segunda pessoa a falar e não ser repetitiva, né? Pensar bem, né? O que que eu posso, no que eu posso me alongar, enfim. Mas eu quero primeiramente agradecer ao convite, tá? Agradeço imensamente, Faro. É sempre um prazer acompanhar os seus orientandos e as suas orientandas. Eu sempre aprendo muito nos debates, mesmo sendo às 9, 10 para as 10 da noite, né? Que é importante a gente ressaltar. Nós aprendemos muito nessas bancas. Ontem eu tive duas também, então eu estou numa maré aí de muitos e muitos trabalhos. E Humberto, agradeço muito o seu convite, um prazer enorme, né? Eu acho que nós nos conhecemos aí no começo da universidade e depois não tivemos mais tanto contato e retornar agora nesse momento que eu acho que é sublime, né? Eu digo que é sublime porque além de rever os alunos que eu encontrei há muito tempo atrás, esse é um momento do curso, não sei se a Maria Tereza sabe, mas é um momento que nós paralisamos o curso, são 2 semanas inteiras dedicadas às apresentações de TCC, e é super importante, eu acho que só acontece assim com essa qualidade, porque agora nós paramos para ler e para escutar de uma maneira que nós não parávamos antes, né? Sempre foi tudo muito corrido. E também essa é a minha última banca remota. Eu estou louca para saber o que vai acontecer no ano que vem, né? No ano que vem, acredito que tudo voltará aí num sistema híbrido. E então tô aqui pensando um pouco no futuro, no passado e no futuro. Mas enfim, eu acho que eu vou começar aqui pelo livro mesmo, pelo livro físico. Eu fiquei muito satisfeita em receber um exemplar. Eu acho que atualmente faz uma diferença grande, sim, a oportunidade de ler, né, de encostar, enfim, principalmente nessa época de ensino remoto, você pegar uma produção e tocar nela, assim, né, eu acho que faz todo sentido. Está muito bonito, muito bem diagramado. Gostei das fotos, das composições, né? Eu acho que aqui as linhas representando a prisão, né? E o fato de você também poder me lembra muito os livros em hebraico também, né? Que você pode ler de trás para frente. Eu nunca sabia realmente aonde que era o início e o final do livro, mas gostei demais, gostei das cores, eu li rapidamente e retornei algumas vezes. Adorei o título, Humberto, embora eu também depois te faça algumas provocações sobre o título, né? Mas amanhã, quem sabe a liberdade? Quem sabe? Quem é que sabe se essa liberdade vai vir? Porque não são elas, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar. Talvez essa liberdade nunca venha, né? E essa é a discussão do patriarcado e também que você traz aqui no livro, né? Que liberdade é essa? Eu acho que talvez a liberdade de ter saído de trás, né, de uma cela da prisão, mas liberdade mesmo, não sei se ela virá, né? A gente pode depois falar um pouco mais sobre. E confesso também é importante falar, viu, Humberto? Eu não sei se foi comigo, depois você pode conversar um pouco melhor com o Faro e com outras pessoas que leram o livro. Para mim foi muito difícil também, porque eu achei a fonte muito pequena.
sugiro você, se você for pensar outra, numa outra impressão, que você aumente um pouco, tá? Eu achei extremamente pequena, assim. Tá certo que meu olho tá bem cansado, mas talvez se você comparar com os outros livros, pega alguns livros e compara, coloca ali um ao lado do outro, você vai perceber que realmente ficou um pouco pequeno. Mas, enfim, o tema é extremamente relevante. Eu fico muito feliz que você se sensibilizou para o tema. O seu caminho para chegar nesse tema é diferente do caminho de outras pessoas. Humberto, quanta dificuldade, mas quanta dificuldade as alunas e os alunos têm para falar sobre cárcere feminino, né? Você começa com um perfil que precisa falar contigo, assim. Esse caminho, ele é completamente distinto, assim. Então, o tema te escolheu. Eu acho que foi isso que aconteceu no seu caso, né? Diferente de todas as alunas e alunos. Eu tive uma aluna o ano passado, eu tive 2 alunas que trabalharam com cárcere feminino no ano passado, 2 livros, né? E uma das alunas foi conseguir as entrevistas no final, assim, lá para setembro de 2020. Ela quase desistia. E, enfim, então eu acho que isso é rico, né? O projeto caiu no seu colo e ainda bem que você abraçou. É muito importante a maneira na qual você abraçou o projeto. E concordo com a Maria Tereza, a sua introdução é muito bacana, é muito bacana. Ali a gente já tem o que a gente chama mesmo de introdução, né? O que deve ser, assim, trazer todos aqueles aspectos, sem ser prolixo, sem se estender demais, mas também não deixar de falar sobre alguns temas que são extremamente importantes. Acho que você tem uma diversidade nas suas fontes muito boa, né? Em idades, né? Tá certo aí que não é tanto, né? Acredito que a dona Marta ali tem 46 anos, né? Talvez seja o seu perfil de mulher mais velha, mas ainda assim você conseguiu, né? As meninas com 20 e poucos anos, uma idade também entre pretas e brancas, enfim, eu acho que você, de maneira geral, né, não todas de São Paulo, eu acho que isso foi muito legal, assim, e você trabalhou super bem. Você teve um mergulho intenso, dá para ver. Eu gosto muito, Humberto, mas gosto muito, não sei se eu já te falei isso enquanto professora, deve ter dito, mas talvez quando eu fui sua professora, eu ainda não tinha a dimensão do que você viria a se tornar enquanto jornalista, mas eu gosto muito do seu texto. E eu gosto, e você, assim como você citou as suas referências, né, do Chico e da Eliane Brum, se não me engano, no memorial, eu acredito que você tem esse domínio, sim, dos perfis, e que você pode seguir neles, e que eu acho que talvez esteja um pouco por aí também a sua intenção, né, do impresso, né, um pouco nesses livros, nos perfis, no que foi moldando a sua personalidade ali enquanto jornalista. Concordo e também aponto aqui que teve, né, alguns momentos rolou sim uma ansiedade ali na exposição do perfil, mas que é natural até porque, enfim, eu achei o perfil da Dona Marta o melhor de todos, então eu acho que quando você está mais maduro mesmo. Isso faz parte, porque é um livro de um estudante, né? Você está aqui para melhorar e melhorar cada vez mais, mas eu sugiro que se você continuar nesse caminho, com certeza o próximo que virá depois da Dona Marta vai ser melhor ainda. Eu acho que a gente precisa ressaltar aqui. Vamos lá. Aí, eu acho, Humberto, eu entendi o seu estilo de livro, né, a sua reportagem ali, mas eu acho que em alguns momentos as suas leituras elas ficaram ali um pouco para a introdução. E eu senti falta, em outros momentos, que tivesse aí algum diálogo, que não necessariamente precisava ser uma interferência direta nos perfis,
né? Eu acho que a gente tem algumas referências aí do que poderia ser feito, mas eu acho que em alguns outros momentos essas explicações, esses acompanhamentos, que nem é o caso da violência, né? Que concordo, violência doméstica, ela permeia essas histórias, né? Então, precisa entrar ali em algum momento. Política de drogas, né? Enfim, é o grande cerne da questão, né? Dessa estrutura racista aqui do Brasil. Então, eu não sei, Humberto, talvez você deve ter lido alguns livros, né? Eu falo que eu senti falta porque talvez você não o citou aqui no seu livro, mas tem o livro da Nana, né? Presos que Menstruam, que você deve ter lido, ele brinca um pouco com essa entrada da jornalista e saída da jornalista, brinca com a colocação dos perfis, até para não ter interferência. Eliane Brum também escreve o perfil, aí depois ela dialoga um pouco sobre o que foi aquele processo de escrita e traz ali. Eu acho que em alguns momentos você poderia trazer um pouco mais das suas referências bibliográficas, que são ótimas, né? Você cita ali Angela Davis, enfim, acho que foi tudo muito rico, assim, mas eu acho que sem estragar, não é palavra estragar, sem entrar no texto, porque eu acho que o texto está do perfil, ele é bom e ele tem que ser, jornalisticamente, ele está ali perfeito, mas traga umas pontes do seu trabalho, assim, porque eu acho que isso enriqueceria. E isso também faz com que você só aumente, né, o seu livro. Talvez se você transformar no formato até mesmo que a Maria Tereza sugeriu, isso naturalmente role e aconteça em hiperlinks, né? Enfim, e talvez ali o impresso te limitou um pouco, porque eu imagino que você queria terminar o livro também com um perfil, não com um dado teórico ou com uma pesquisa. E eu compreendo. Eu não estou falando aqui de considerações finais, não é isso, mas eu estou querendo dizer que esses marcadores sociais, né, de sexualidade, de violência, eles são extremamente importantes para a gente entender a condição feminina e a condição do patriarcado. E quanto mais nós falarmos, melhor. Então, isso não pode estar solto. Vamos ver. Eu acho que eu falei tudo. Eu me perdi aqui um pouco nas minhas anotações, mas eu acho que eu falei tudo. E eu queria terminar também trazendo essa questão da liberdade, né, da escolha do título, que eu senti falta de uma explicação. Ela dá para entender, mas eu gostaria, é tão subjetivo falar, né, sobre liberdade, mas eu gostaria de entender um pouco que liberdade você está mencionando aí no caso. E é isso, obrigada. Super obrigado pelos comentários. Acho que mais uma vez, acho que não é nem questão de concordar, né? Mas eu reconheço tudo isso que está sendo dito como coisas que talvez eu tenha descoberto, tenha sentido falta também, né? E eu acho que é isso, né? É uma obra ainda aberta, né? Um projeto que eu quero dar continuidade. Eu acho que agora eu estou um pouquinho cansado de voltar muitas vezes no texto, mas eu queria dar um tempo, deixar o texto tudo isso descansar um pouco para depois retomar ele e saber de que maneira, né, que eu vou fazer isso. Acho que a questão da liberdade, né? Acho que desde o começo isso era muito forte para mim, né? Talvez a liberdade eu tenha utilizado o termo como a liberdade como algo que é uma busca que é constante, mas que serve para vestir diversas vontades, diversos desejos que elas vão atrás, mas que não conseguem porque ainda aprisionadas pela ideia do cárcere, não é nem mais o cárcere material, né? O cárcere em si, mas por tudo aquilo que elas carregam a partir daquela experiência com o cárcere, né? Então é uma liberdade que nunca se alcança, né? Que nunca se conquista. Então, mesmo que o desejo dela seja, sei lá, abrir um salão de beleza, mas
por conta de todos os impedimentos, né? Todas as questões burocráticas mesmo, ela não consegue pelo passado, né? Por tudo aquilo que ela viveu. Mas acho que sim, acho que quando eu estava escrevendo o memorial, eu senti a necessidade de trazer, de falar um pouco mais sobre o título, mas ao mesmo tempo eu não queria ser muito redundante, não queria ser muito, eu não sei, didático. Eu não sei. E será que a Maria Teresa caiu? Ah, não, tá aqui. Aqueles ainda não deixa sair, né? Não deixa desligar a câmera, né? Se eu tô com A a câmera porta, ligada, tô a brincando. porta está trancada, não pode sair. É, é, mas acho que tem muitas coisas que eu fui sentindo. É que assim, eu nunca tive um exercício tão intenso de escrever, né, mudando um pouco o assunto, né? De escrever por tanto tempo, né? Tantas vezes antes de entrar numa redação, né? Acho que isso eu sinto muito forte, assim, mês a mês meu texto muda, e eu não digo nem que ele melhora, mas ele muda. Assim, hoje eu sinto que, assim, quando eu leio os textos que eu fiz em setembro, hoje quando eu leio eu penso, nossa, hoje em dia eu faria uma coisa completamente diferente, né? Acho que eu mudaria até a pauta, talvez, né? Então, isso é muito interessante, né? Eu vejo muito como parte de um processo. Eu acho que hoje, se eu fosse refazer esse perfil, acho que sim, acho que talvez eu fizesse ele de novo, trazendo todos esses elementos, trazendo esses dados, né? Acho que intercalando com todos esses dados, todas essas referências, mas eu fico pensando até se eu manteria a pauta como tá, né? Acho que outra coisa que eu acabei é, reprimindo no texto foi a questão da religiosidade, né, da espiritualidade, que é sempre muito forte, né, e que é muito, assim, é muito presente dentro do cárcere, né, tanto no feminino quanto no masculino, mas o quanto elas falam de Deus e quanto elas falam da religião, como uma parte daquilo que elas acreditam que tenha salvado elas. E, assim, talvez pelo fato de não saber lidar com aquilo, de trazer aquilo de uma forma que não parecesse que eu estava concordando com aquilo que elas estavam dizendo, me acabou gerando esse receio de entrar muito no assunto, mas que acho que se eu fosse refazer, assim, talvez eu começasse por essa questão, sabe, porque é muito presente, o tempo todo, e assim, é uma ideia de que elas foram salvas, sabe, que assim, que não tem muito o que fazer, né, você escuta, mas não tem muito como acho que não tem um espaço de convencimento de que não, sabe, assim, você não foi salvo, você não precisa ser salvo, não sei, de coisas que sempre me vêm muito forte, né, quando eu escuto relatos desse tipo, mas eu não sei, eu fico pensando, eu acho que hoje em dia acho que eu faria algo meio midiático, acho que foi importante ter feito físico também, até pela questão, acho que isso que a Ana falou, né, sobre a questão da pandemia, assim, eu senti falta, né, do toque, senti falta acho que isso tudo trouxe, né, até assim, né, comprometeu, mas acho que hoje em dia eu faria uma coisa completamente diferente, eu acho que eu procuraria fazer uma cartografia mesmo, sabe, dessas vidas naquilo que eu estou chamando por uma busca constante pela liberdade, né? Eu não sei se eu respondi de novo as coisas, acho que talvez não. Muda totalmente o Tudo assunto, né, bem, fala. Ana? Tá ótimo, Tudo não, bem, perfeito. Humberto. Obrigado, Humberto. Obrigado, Ana. Humberto, eu vou fazer pequenas considerações. É uma pena que a gente tenha convivido só um semestre, porque eu senti que você tinha um sentido de urgência no seu trabalho, por razões óbvias, né? Você precisa terminar o seu curso, precisa entregar o produto que nós exigimos dos alunos, mas um tema tão rico como esse, ele talvez devesse ter merecido um período mais amplo de dedicação. Eu acho que esse trabalho já estava dentro de você, mas a relação desse texto comigo é que foi muito curta. Mas não foi um tempo que foi insuficiente para eu perceber que você tem uma coisa que eu considero muito importante para quem trabalha com perfis, histórias de vida, que é a sensibilidade humana. Você não tratou nenhuma dessas personagens como se elas fossem objetos de informação. Você tratou todas elas como objetos de existência, trágica, dramática, e acho que você tem uma habilidade muito grande em tornar o seu texto muito adequado a isso. Então, se você for refazer isso, não deixa perder essa sensibilidade que é fundamental para um jornalista que não trabalha com jornalismo informativo. Pelo contrário, você tem uma grande fronteira com a literatura, com uma narrativa um pouco mais
mítica. E acho que no próprio título, aí eu vou talvez divergir com todo o respeito da Ana, eu achei que esse título, como está, ele abriu possibilidade de uma interpretação depois que você lê o trabalho. De que liberdade nós estamos falando? A liberdade pode ser até a liberdade da morte. São várias acepções de liberdade que essas narrativas trazem para a gente. E acho que qualquer tentativa de definição da abertura que esse assunto tem, ela talvez enquadrasse uma coisa que é para ficar aberta. Eu gostei do título que provoca a minha interpretação. Amanhã é muito forte aí. Quem sabe a liberdade, deixe em aberto a minha relação com os depoimentos que você trouxe. Eu achei o trabalho muito bem escrito, tem um texto muito gostoso e foi uma experiência de leitura, reitero, que eu só lamento que tenha sido tão urgente e tão reduzida no tempo da nossa convivência aqui na universidade. Mas valeu a pena ter te conhecido nesse semestre e eu fiquei muito admirado pelo teu esforço, pela tua determinação de terminar um trabalho com qualidade. Você está de parabéns plenamente. O que nós vamos fazer agora? A Maria Tereza e a Ana Feldman, é possível, Maria Tereza, você colocar no chat, na mensagem privada para mim. A Ana Feldman também pode fazer isso? Coloca a nota e eu transfiro isso para o público daqui a pouquinho. Eu só dou a nota depois que eu ouvi falar de vocês. No WhatsApp? É no chat, numa mensagem dirigida a mim, Ana. Tá bom. Privado, né? Isso. Tá. É que eu não uso muito Zoom. Não quero fazer besteira. Não vai aqui. jogar nota na geral, hein? Entra em bate-papo, Ana, entra em bate-papo e vai aparecer lá embaixo da página para todos, você entra no lugar de todos, você coloca o meu nome. E a mesma coisa a Maria Tereza. JS Faro. Tá, só a nota, não precisa justificar. Só a nota, não precisa justificar. Tá bom. Deu para entender, né, Ana? Maria Tereza também. Isso, tá bom. Maria Tereza já colocou. Muito bem. Então, eu vou abrir aqui a ata do exame da sessão. Então, Humberto, a questão é a seguinte, olha, você, Humberto Maruquel Tosi, jornalismo, trabalho de conclusão de curso, trabalho com o título Amanhã, Quem Sabe a Liberdade, foi avaliado pela professora Ana Feldman, aqui da PUC, que deu ao trabalho a nota 10. Também pela professora Maria Tereza, nossa convidada, que deu ao trabalho a nota 9,5. E pelo professor Faro, que é esse orientador que nos fala, que deu ao trabalho a nota 10. Agora, se você me ajudar a fazer essa conta aqui, tá? Dá uma dízima periódica. É o resultado disso. Como é que é? É 9,75, né? 9,75. Tem certeza? Não, calma aí. Não. Tô louca. É 9... É mais. É tudo jornalista que não sabe fazer conta. Quer dizer, eu sou jornalista, né? A gente descreve o perfil com perfeição, mas na hora de uma continha dessa, a gente fica derrubado. Exatamente. Quanto deu? 9,75? Não, calma aí. Peraí, vamos lá. Já sei o que eu vou fazer aqui. Vou pegar 9,83. Nossa. 9,83, é isso mesmo. Eu pergunto se a gente... 10? Eu não sei, porque é complicado mandar uma nota com... Eu não sei como é que nós chegamos à conclusão de que o trabalho dele tem 0,83 centésimos de valor. Não podemos arredondar isso ou para 9,5? Com certeza. Fala, quem está falando? Maria Tereza? Eu não estou vendo professor. Vocês agora. Fala, Maria Com Tereza. certeza,
como eu te disse, e pô, já que estamos num momento diferente, né, fazendo as bancas sem aquele momento da gente debater entre nós, é isso. Eu acho que é 10, dentro desse contexto. Eu só fiz questão de demarcar a minha nota, Não, fez muito justamente bem. porque eu acho que tem pontuações, né, tem reflexões, mas eu acho que é super justo que o Humberto tenha 10. Essa é a minha Muito posição. bem. Então, a nota final fica 10. E eu tenho certeza, Maria Tereza, que ele registrou aí, não só porque anotou, mas porque você falou de maneira muito incisiva, recomendações, sugestões que o trabalho certamente vai absorver. Obrigado, Maria Tereza. Então, Humberto, Imagina. você foi aprovado com a nota 10 e você agora é um jornalista formado. E tem que comemorar, Humberto. Tem que Super comemorar. Manda obrigado. palma, pessoal. Parabéns. Super obrigado. Eu quase chorei quando o Faro estava falando. Dei aquela desviadinha, sabe? Quando estava caindo lá, aí eu consegui dar aquela driblada lá. Legal. Mas super Maria Tereza, obrigado muito por tudo. obrigado pela tua compreensão. Ana Feldman, obrigado pela tua participação. Humberto, muito legal ter te conhecido. Eu só dei aula para você no primeiro ano, lá no Foi no longínquo primeiro ano. 2017. Pois Nós é. éramos ainda Segundo uma semestre. democracia muito melhor do que somos hoje. Mas Eu não agora lembro. vamos ver se agora ano que vem a gente volta a ser. Aquele mundo, né? Ainda existe, Nossa, né? que Esse mundo, é será? verdade, é verdade, é verdade. Eu quero. Mas muito, muito obrigado mesmo. Imagina, Foi parabéns, muito parabéns, importante para mim. parabéns. E Sucesso na isso, tua se vida fosse presencial, acho que a profissional. gente teria oportunidade de beber, né? Sair para beber e Com comer. certeza. Enfim. Muito bem. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todo mundo, dos colegas e colegas do Humberto, alguns eu não me lembro mais, em especial Maria Tereza, nossa convidada, e a Ana Feldman, minha amiga e referência nas minhas análises aí de vários tipos. Tainá, muito obrigado pela tua presença também. Carolina Novaes. A Carolina Novaes é aluna nossa, colega nossa aqui do curso? Não lembro. É uma A querida, Juliana amigona Ostini, do sim. Humberto, não é? Cadê, Então, tá Carol? vendo? Abre aí. Abre o som, Carolina. A Tainá Oi, fez a professor. Tudo bem? Tudo bem? Você só foi minha aluna também em 2017. Até agora não voltou a ser minha aluna. Foi, já me formei. Que Formei beleza. no último Ótimo, semestre. ótimo. Porque existe uma diferença. Eu não dava aula de metodologia, continuo não dando aula de metodologia na turma da noite. Eu só dou metodologia da pesquisa para o TCC na turma da manhã. Então, os alunos da noite ou foram orientados pelo Aldo ou foram orientados pela professora Raquel. E os alunos da turma da manhã passam pela minha disciplina de metodologia, que é uma disciplina que discute um projeto preliminar, não tem nenhum compromisso com o TCC. Mas ela, tanto no caso da Raquel quanto do Aldo e no meu caso, ajudamos o aluno a trabalhar com metodologia, bibliografia, enfocar o tema. Agora, eu queria fazer uma observação para a Maria Tereza, que certamente está nas referências que ela tem. Nós estamos... Aliás, o Arbex fez, acho que ontem, uma pequena reflexão sobre os TCCs que nós estamos presenciando agora, e a primeira constatação dele é que o texto perdeu espaço para outros suportes. Ele chama o textão, aquele livro calhamaço que tinha muito, muito texto, pouquíssimo, às vezes nenhuma imagem. Isso, nesse ano aqui, esse ano está demonstrando que os alunos estão enveredando por outras experiências narrativas. Podcast, surgiram até coisas novas aí, a história em quadrinhos, muito, muito vídeo, e o texto, evidentemente, tende a perder espaço, porque as alternativas e possibilidades técnicas para essas narrativas são muito grandes. Agora, o texto, reportagem, ele ainda passa por um processo de reinvenção quando ele vai para uma mídia digital. Porque aqueles recursos literários que você põe no texto e que chamam a atenção do leitor, constrói um significado que o texto permite, eu não sei se isso já está sendo conseguido e absorvido nas redes, nas linguagens mais tecnológicas, mais digitais.
que não significa que essa experiência não deva ser tentada, mas eu acho que é uma coisa que nós estamos ainda passando por um processo de conhecimento novo, de experiência nova. Professores e alunos vão aprender a lidar com isso. Com certeza, professor. E a gente no mercado de trabalho também, viu? Porque é o debate para a gente. Como transpor para as plataformas digitais narrativas inteligentes que saiam que sejam aprofundadas, né? Porque as coisas estão muito na superfície, né? Sabemos disso. Muito bem, é isso aí. Então, essa explicação é importante, porque o curso também vai passando por um processo de mudança e de adequação das suas práticas, né? Essas coisas são todas muito novas para os professores e para os alunos. Vamos levar em conta também que há uma parte dos professores que pertence a uma geração do texto. São jovens professores que foram educados na grande reportagem. Professores jovens, não são professores da velha geração. Não é o meu caso, não. Mas são professores que trabalharam, aprenderam, entraram na universidade para fazer jornalismo, e quando se formaram, o texto ainda era o suporte principal. Pessoal, deu pau aqui. Desculpem. Vou encerrar. Tá bom? Tá bom. Ótimo, gente. Boa noite. Foi um prazer enorme estar aqui com todo mundo. Agradeço. E, Humberto, desejo muito sucesso para você. Mande notícias, tá? Super obrigado. Vamos manter contato e obrigado por todo mundo por ter participado, por ter acompanhado esse momento tão importante. Muito bem. Humberto, parabéns, sucesso. Aguardo meu livro e a cervejinha quando a gente puder, tá bom? Sim, por favor. Falou, gente. Eu também quero. Tchau, Até mais. Estou encerrando a sessão agora, hein? Vou tomar um xarope, a primeira coisa.